Oi, tudo bem? Hoje eu preciso falar com você sobre uma situação muito grave que pode estar acontecendo no seu negócio sem que você sequer saiba disso ainda. Se você vende um infoproduto e o seu negócio ainda não está dando os resultados que você quer ter, tem grande chance de você estar sofrendo sem saber da grande depressão digital. E se você quer saber o que é e se você sofre da grande depressão digital, fica comigo aqui até o fim desse vídeo que você vai descobrir o que é a grande depressão digital, qual é a estratégia que você deve adotar para curar a grande depressão digital e por que essa estratégia está gerando milhões para empreendedores digitais no mundo todo. Mas antes de eu te contar mais sobre essa estratégia, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Felipe Coelho, eu sou empreendedor digital e já ajudei a gerar centenas de milhares de reais em resultados dos meus clientes. Gente como a Kátia Yanaguivara, que mais ou menos 40 dias depois de ter entrado no meu grupo de mentoria, já fez um lançamento de 6 dígitos, que foi o primeiro lançamento dela e nem foi o único lançamento de 6 dígitos dela desde que ela entrou na mentoria. Ou gente como a Luciane Carvalho, que também é do meu grupo de mentoria e que já fez alguns lançamentos de 6 dígitos. Esse print aqui, inclusive, é do primeiro lançamento dela, quando ela chegou ao top 4 do Hotmart. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo é a estratégia que eu mesmo utilizei para aumentar em 4 vezes o faturamento de um lançamento de um infoproduto, sem precisar aumentar o investimento em tráfego e nem precisar de mais clientes para isso. E para que você possa fazer o diagnóstico e descobrir se você sofre da grande depressão digital, você vai responder 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: você é o dono ou é um empregado do seu negócio? Deixa eu te explicar essa pergunta e por que eu estou perguntando isso para você. Se você usa marketing digital para vender o seu infoproduto, isso significa que um dia você teve um sonho de ter mais tempo livre para fazer as coisas que realmente são importantes para você, um sonho de conquistar uma situação financeira mais confortável para você e para sua família, e você sabe que sim, você pode conquistar essas coisas vendendo produtos digitais, só que você sabe também que isso não acontece por milagre, é óbvio que você precisa se dedicar bastante. Agora, você já parou para pensar que mesmo se dedicando bastante, pode ser que você esteja no caminho errado? Já parou para pensar que sem estratégia correta toda a sua dedicação pode estar indo pelo ralo? Porque quando você usa o método certo, a estratégia correta, a tendência é que o seu trabalho diminua com o tempo. E se isso não está acontecendo, é porque você não está usando aquilo que eu chamo de método dos bilionários. O que é o método dos bilionários? Bilionários não são bilionários porque eles conseguiram bons empregos. Empregos não geram bilhões para ninguém. Bilionários são bilionários porque eles constroem ativos. Um ativo é tudo aquilo que você constrói e que você pode reutilizar depois para colocar dinheiro no seu bolso. Ok, Felipe, o que isso tem a ver com o meu infoproduto? É o seguinte, ó, para a imensa maioria dos empreendedores digitais, vender um infoproduto é sinônimo de vender através de lançamentos. E lançamentos são realmente uma grande estratégia de vendas. O problema acontece quando eles são a única estratégia de vendas. Vamos entender aqui como é que funciona um lançamento. Um lançamento é uma estratégia de vendas que você gera uma enorme expectativa antes de você apresentar a oferta e uma enorme escassez depois de você apresentar a oferta. E existe uma palavrinha maldita que quase ninguém gosta de falar quando o assunto é lançamento, que é prazo. Vamos ser honestos, você não resolveu mudar a sua vida e virar um empreendedor digital para virar escravo de prazos, não foi? Mas é assim que funciona um lançamento. É editar vídeo, mandar e-mail, fazer live, preparar post disso, post daquilo, e isso nem é o pior. O pior mesmo é que você concentra a imensa maioria dos possíveis atendimentos de suporte em uma mesma época. Em outras palavras, quase todo mundo que te manda uma dúvida, manda na mesma semana. Ou é o cliente na semana que compra, é o candidato a cliente logo antes de você abrir o carrinho. E isso é estressante, para dizer o mínimo. Você esquece totalmente do mundo ao seu redor, família, amigos, etc., porque você tem um prazo. E essas coisas acontecem porque muita coisa que você cria no lançamento só vale para aquele lançamento. Em outras palavras, você não está necessariamente construindo ativos. Você não pode colocar o seu lançamento em piloto automático e você sabe que tudo isso vai se repetir no próximo lançamento. E aí finalmente termina o lançamento, termina os atendimentos da primeira semana, da segunda semana, as coisas começam a ficar mais calmas e é nesse momento que você se dá conta de que a realidade é mais difícil do que parece. Calma, isso tem solução, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de eu te explicar por que a realidade é mais difícil do que parece, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Lembra que eu te falei que você iria responder 2 perguntas para descobrir se você sofre da grande depressão digital? Então, agora é a hora da segunda pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte:
Você é um empresário ou um torcedor do seu negócio? Porque o grande problema de um lançamento é que enquanto você não abre o carrinho, o dinheiro do seu caixa está só saindo, não entra nada e você não sabe se vai entrar ou quanto vai entrar. Você fica na torcida. E esse é um risco que você até pode correr se você tem outras fontes de receitas no seu negócio. Mas se você não tem outras fontes de receita, você tem grandes chances de quebrar o seu negócio desse jeito. Porque isso pode virar uma bola de neve. Se um lançamento não dá o resultado esperado e você depende apenas de lançamentos para faturar, o que você faz entre um lançamento e outro? Não só você não faturou o que você esperava, como você também tem que investir no próximo lançamento. Percebe como isso cria um círculo vicioso? Felizmente, isso tem uma solução. E a solução, como você já deve ter imaginado, é não depender unicamente de lançamentos em sua estratégia de vendas. Na verdade, para ser sincero, você nem precisa usar lançamentos se você não quiser. E você deve estar se perguntando qual é essa solução. A essa altura você já entendeu o que eu chamo de grande depressão digital. O que eu chamo de grande depressão digital, na verdade, é uma série de consequências, são os resultados, é aquilo que acontece no seu negócio se ele for baseado apenas em lançamentos. Como eu falei para você, isso tem cura. E essa cura significa mudar a sua estratégia. Lembra que eu disse que eu aumentei em 4 vezes o faturamento de um lançamento meu com essa estratégia? É porque não era simplesmente um lançamento. Esse lançamento estava inserido num contexto, num processo. Ou, para usar o jargão do marketing digital, ele fazia parte de um funil de vendas. O que é um funil de vendas? Um funil de vendas não é nada além de um processo de vendas. Um processo de vendas é que você desenha todos os seus passos. E quando a gente fala de infoprodutos, são passos que na maioria das vezes a gente pode colocar no piloto automático, sem ter que ficar maluco com o prazo que está cada vez mais próximo. De uma maneira absurdamente simplificada, funciona mais ou menos assim. Você atrai pessoas para o seu negócio, você pega o contato dessas pessoas e depois você tenta vender para elas. E quando você vai vender, 2 coisas podem acontecer. Essas pessoas podem virar clientes ou não virar clientes. Só que se você automatizou o processo, você pode fazer uma segunda oferta para quem não virou cliente, assim como você pode fazer mais uma oferta para quem virou cliente e assim sucessivamente no piloto automático. Ou, se você preferir, você pode até entrar no meio do processo, só que você vai na boa, ou seja, você pode resolver entrar em contato com aquele possível cliente que falta só um empurrãozinho para virar cliente. E o mais legal disso tudo, você está construindo ativos. Com o tempo você vai conectando todas as peças do seu quebra-cabeça de vendas e tudo vai ficando cada vez mais automatizado. E como você está sempre realizando ofertas para quem você já tem o contato, o que acaba acontecendo é que o seu faturamento por cliente tende a aumentar bastante. E essa é a razão pela qual o uso de funis de vendas tem dado resultados tão extraordinários no mundo todo. Como eu disse anteriormente, se você usa a estratégia correta, a tendência é que o seu trabalho diminua com o tempo. Deixa eu te dar um exemplo para você entender como é que isso funciona. Imagina que você tem um lançamento onde você investiu R$10.000 em leads. Vamos supor que você está pagando R$2 por lead. Ou seja, você capturou 5.000 leads, certo? Agora vamos imaginar que a sua taxa de conversão está na faixa de 1% e o seu ticket é R$1.000. Isso significa algo em torno de 50 vendas e um faturamento de R$50.000 com ROI de 5x, certo? Recapitulando, R$10.000 de investimento, R$2 por lead, é uma taxa de conversão 1%, 5.000 leads, 50 vendas a um ticket de R$1.000, um faturamento de R$50.000 com ROI de 5x, beleza? Esse é um lançamento e só para lembrar, eu estou pegando como exemplo um lançamento que deu muito certo, ok? Agora vamos imaginar essa mesmíssima situação inserida dentro de um contexto de um funil de vendas. Pensa que logo de cara, assim que a pessoa virou lead, antes ainda da oferta principal, imagina que logo de cara você fez uma oferta de R$100 para todas as suas leads e você converteu 1% dessa galera, ou seja, você fez 50 vendas de R$100. Isso dá um total de R$5.000 para essa oferta. Agora você imagina que você fez uma segunda oferta, depois da oferta principal, imagina que você fez uma segunda oferta, dessa vez de R$2.000, né? Você dobrou o ticket, você fez uma segunda oferta de R$2.000 para os mesmos 50 clientes que compraram a oferta principal, aquela de R$1.000, ou seja, a galera que te deu sim na oferta de R$1.000, você fez uma segunda oferta, dessa vez de R$2.000. Suponha que você faça uma única venda para um desses 50 clientes, isso dá mais R$2.000 para o nosso caixa. Agora faz o seguinte, pensa que você pegou toda a galera que te disse não na oferta principal, o que é um total de 4.950 pessoas, né? Porque você fez, na verdade, 50 vendas. Então, essas 4.950 pessoas, você pegou essa galera e você fez uma oferta, vamos supor, de R$300 para esse povo aí.
Se você converter 1%, isso dá 49 vendas de R$300, o que significa um montante de R$14.700. Vamos agora atualizar os números. Daquela oferta de R$100, aquela que você fez logo de cara, você faturou R$5.000. Da oferta de R$2.000 que você fez só para quem te disse sim na oferta principal, você faturou mais R$2.000. R$5.000 mais R$2.000, R$7.000 até agora. Depois tem a oferta de R$300 que você fez para quem te disse não na oferta principal. E em virtude dessa oferta de R$300, você faturou R$14.700. Atualizando, R$7.000 mais R$14.700 dá R$21.700 que você fez a mais, além do faturamento da oferta principal. Resumindo, um lançamento que você poderia ter faturado R$50.000, você transformou em R$71.700. Isso dá um aumento de 43,4% no faturamento, sem mexer no investimento, tá? E o seu ROI pulou de 5x para mais de 7x. Em outras palavras, com esses R$21.700 que você faturou a mais, você pagou os R$10.000 de investimento e ainda teve mais R$11.700 de lucro. Isso com um detalhe, tá? Se você trabalhar com funil de vendas e não usar um carrinho que fecha em uma semana, você pode sempre repetir isso e fazer a mesma coisa no mês seguinte. E claro, eu estou usando esses números como exemplo, nada te impede de adicionar ofertas e continuar vendendo em seguida. Você percebe com isso o poder que tem um funil de vendas? Vale lembrar também que nesse exemplo eu peguei um lançamento que deu muito certo, tá? Porque em muitos casos o que acontece é que você pode salvar um lançamento que teria dado errado apenas usando essa estratégia. Agora me responde uma coisa. Faria diferença no seu negócio aumentar o seu faturamento dessa forma sem precisar aumentar o investimento? O quanto vale para você ter essa injeção de faturamento no seu fluxo de caixa? Só tem um problema com o funil de vendas, ou pelo menos a maioria das pessoas encara como um problema, porque quase todo mundo que eu conheço acha que usar um funil de vendas é uma coisa muito complicada. E para ser sincero, tem muito guru por aí que gosta de se gabar do seu desenho de um funil super complexo que nem ele mesmo entende no dia seguinte. Isso é muito ruim, porque passa a ideia de que essa estratégia só pode ser usada por os caras super nerds aí com QI de físico nuclear. E o que acontece é que muita gente acaba deixando de usar uma estratégia mais inteligente de vendas por achar que é mais complicada. E a verdade é que não é assim. Não precisa ser assim. Porque a partir do momento que você entende a lógica por trás da criação do funil de vendas, tudo começa a fazer muito sentido. E eu entendo que isso pode ser um desafio, principalmente para quem nunca usou o funil de vendas antes. E foi por essa razão que eu resolvi ajudar essas pessoas. Pessoas como você que estão buscando a cura para a grande depressão digital. Porque eu me dei conta de que se você tiver a oportunidade de conhecer o passo a passo da criação de funil de vendas, se você tiver a oportunidade de construir diversos funis olhando para o computador tela a tela, se você tiver a oportunidade de entender os fundamentos antes de tudo, entender estruturas, etapas necessárias dentro de um funil, os estágios de um funil, se tudo isso estiver ao seu alcance, não existe nada que te impeça de vender com funis de venda. E a boa notícia é que agora você tem essa oportunidade. Tudo isso está ao seu alcance. Porque foi pensando em você que eu criei um treinamento online onde tudo isso é justamente o que você vai aprender. E esse treinamento é o funil na prática. O que é o funil na prática? O funil na prática é um treinamento onde você vai aprender passo a passo como construir os seus próprios funis de venda, sem depender de desenhos super complexos feitos por outros empreendedores que possuem negócios diferentes do seu. Você vai aprender passo a passo, tela a tela, os fundamentos da criação de um funil de vendas, as etapas fundamentais na criação de um funil, para que você possa construir os seus próprios funis ou adaptar funis que você já conheça. Você vai aprender também como construir um funil do zero, olhando passo a passo que eu faço na tela do meu computador, começando com a tela em branco e terminando com o funil pronto. Você vai aprender também como analisar e diagnosticar problemas em um funil, de modo que você saiba se o seu funil está tendo uma boa performance ou não, como otimizar um funil caso os resultados estejam abaixo daquilo que você espera, de modo que você consiga aumentar os seus resultados, como organizar a sua audiência dentro dos seus funis, de modo que você conheça toda a vida de cada pessoa que já passou pelos seus funis,
O roteiro que eu mesmo uso para criar os meus funis, na verdade você vai me ver usando esse roteiro para criar funis do absoluto zero. Os principais tipos de funis, e aqui vai um spoiler, tá? Não é só o funil de vendas. E qual a lógica por trás de cada um deles, você vai me ver criando cada um deles, um por um. A estratégia usada por grandes empreendedores no mundo todo para até zerar o seu investimento em tráfego. Estratégias avançadas para aumentar o seu faturamento por cliente. Estratégias matadoras para aumentar o seu lucro por venda. E uma estratégia incrível que eu desenvolvi para organizar todos os seus funis em uma única tela. E na verdade ainda tem mais além disso. Eu sei que é muita coisa isso que você vai receber quando você se inscrever no Funil na Prática, mas eu resolvi entregar mais do que o necessário. É claro que é incrível a gente entender como funcionam funis de vendas. É claro que é super importante a gente querer criar os nossos próprios funis, mas entre ensinar a pescar e dar o peixe, eu resolvi fazer as duas coisas. Porque além de você aprender tudo o que é necessário para você criar os seus próprios funis, eu resolvi pegar 3 funis já consagrados pelo mercado e te ensinar do mais absoluto zero como eles funcionam. Na verdade, esse é todo o conteúdo do módulo 4 do Funil na Prática. Você vai me ver saindo da tela em branco até ver o funil pronto. E tem inclusive uma surpresa especial sobre isso, mas eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Deixa eu aproveitar que eu estou falando do conteúdo do curso para te explicar o que você vai receber módulo a módulo e no final eu te conto a surpresa. Isso é o que você vai aprender no Funil na Prática. No módulo 1 você vai aprender os fundamentos. Aqui onde você vai aprender tudo o que precisa existir em um funil, todas as etapas de um funil, os estágios do cliente dentro do seu funil, os elementos de um funil, como analisar e como otimizar um funil. E é importante dizer, só com esse módulo você já vai conhecer as táticas que eu mesmo uso para otimizar um funil. No módulo 2, você vai aprender a organizar a bagunça. Eu gosto de usar esse termo porque um funil, no final das contas, é uma conversa que você coloca no piloto automático e ela acontece sem você estar ali presente. E nesse módulo você vai aprender o método que eu utilizo para organizar essas conversas, de modo que a qualquer momento você possa bater o olho e saber o que está acontecendo com cada uma das pessoas que estão no seu funil. No módulo 3, você vai aprender o roteiro de criação do funil, os principais tipos de funil que você deve utilizar, além de estratégias e recursos avançados para aumentar o seu faturamento por cliente e o seu lucro por venda. No módulo 4, como eu falei para você antes, é a hora da prática, onde você vai me ver construindo do zero na tela do meu computador 3 funis já consagrados pelo mercado. E agora vem aquela surpresa que eu tinha falado para você. É claro que é muito legal aprender a criar funis consagrados vendo aulas em vídeo, mas eu resolvi ir além e criar algo a mais, porque se por um lado a aula em vídeo é muito prática, por outro lado tem momentos que você precisa de um pouco mais de mobilidade. E foi por isso que eu resolvi incluir um bônus no Funil na Prática. Na verdade não é nenhum bônus, são 3 bônus, que é o seguinte: eu resumi e desenhei em PDF os 3 funis que você vai aprender no módulo 4. Assim você pode ler na cama antes de dormir, no avião, imprimir e deixar ao lado do computador para consultar, onde você preferir. Tá lá na área de membros, é só baixar e imprimir. E nesse momento eu sei que você tem uma pergunta na sua mente e é mais que natural que você esteja se perguntando isso. Você está se perguntando quanto você vai investir para se inscrever no Funil na Prática. E eu entendo essa pergunta. Afinal de contas, você viu tudo o que você vai receber, você viu a possibilidade de finalmente se curar da grande depressão digital, você viu que você pode aumentar drasticamente o seu faturamento por cliente com o que você vai aprender. Você viu que você vai aprender um método de cada vez mais construir ativos para colocar o seu negócio no piloto automático. Você viu que você vai receber funis prontos para você implementar no seu negócio. E você sabe o valor disso tudo. Você sabe que isso tudo vale tranquilamente milhares de reais. E você já tem a referência de outros treinamentos online como esse no mercado. Mas hoje você não vai precisar investir milhares de reais. Isto é, se você agir agora. Agora, antes de eu falar o investimento que você vai precisar fazer, eu preciso te dar um aviso importante. E é o seguinte: não atualize essa página. Sabe aquele botãozinho de refresh, reload ou atualizar? Pois é, não clica nele em hipótese alguma. E eu vou te explicar por quê. É o seguinte, eu testo muitas ofertas diferentes. Aliás, eu recomendo muito que você faça isso também com o seu infoproduto. E como você sabe, o Funil na Prática poderia tranquilamente ser vendido por milhares de reais, porque ele realmente vale isso, é um investimento. Só que inicialmente eu pensei em criar uma condição especial para ele. E o investimento que eu pensei para o Funil na Prática foi de R$ 997, mas não hoje, ou melhor, não agora. Ou ao menos
não enquanto você não atualizar essa página. E essa foi a razão do aviso. Porque, como eu disse, eu testo muitas ofertas diferentes. E pode ser que aconteça de você dar um azar de atualizar a página justamente depois de eu colocar uma nova versão da página no ar com um novo preço. E se isso acontecer, bem, se isso acontecer, fica valendo um novo preço. Porque agora, enquanto você não atualiza a página, você pode se inscrever no Funil na Prática por menos de R$50 por mês. Isso mesmo, menos de R$50 por mês. Para ser mais exato, 12 parcelas de R$ 48,42 ou um pagamento único de R$ 497. E se você ainda estiver em dúvida se vale o investimento, existem duas coisas importantes que eu preciso te contar. A primeira coisa que eu preciso te falar é que você não precisa acreditar em mim se não quiser. Eu entendo isso. E fui eu que falei aqui sobre ter aumentado em 4 vezes o resultado do lançamento meu. E eu também falei da Kátia, da Luciane, do meu grupo de mentoria, que sozinhas faturaram algo próximo de R$500 mil em poucos meses. Mas eu achei que eu poderia fazer melhor, porque a Kátia e a Luciane são do grupo de mentoria. E você poderia pensar, ok, mas e o Funil na Prática? Será que vale a pena? E eu gosto de falar da história do Ricardo. O Ricardo mora na Europa e ele se inscreveu numa turma que recebeu treinamento ao vivo. E essas aulas ao vivo ocorriam à noite. Só que a noite no Brasil é bem mais à noite na Europa. Tem um fuso horário, né? O Ricardo ele foi dormir de madrugada algumas vezes para acompanhar o Funil na Prática ao vivo. E olha só o que ele falou sobre o Funil na Prática. Felipe, obrigado pelo seu curso. Foi realmente um excelente investimento pela entrega feita por você. Fiquei com gosto de quero mais. Olha só que massa. Você fez muita falta nessa última terça-noite, porque o curso era entregue às terças, né? Obrigado por tudo, gratidão. Esse aí foi o que o Ricardo falou. E se você ainda estiver na dúvida, eu resolvi fazer algo ainda mais especial. Essa é a segunda coisa que eu disse que eu precisava te falar. E essa segunda coisa é a garantia perfeita. Deixa eu te explicar sobre a garantia perfeita. É o seguinte, esse curso foi feito para produtores digitais. Em outras palavras, pessoas que vendem um infoproduto. E pode ser que você não tenha um infoproduto e esteja se perguntando se o Funil na Prática é para você. E eu preciso ser honesto, você só pode colher os resultados do Funil na Prática se você tiver um infoproduto. Claro, se você tem um projeto de colocar o infoproduto no ar e quer se adiantar e aprender a usar funis de vendas antes de colocar o seu infoproduto no ar, beleza, sem problemas. Mas você sabe que você não tem como criar funis de vendas sem ter um produto para vender, certo? E é importante também falar o seguinte, muita gente confunde infoprodutos com e-commerce. Aqui eu não estou falando de e-commerce, beleza? Funil na Prática foi feito, desenhado para quem vende infoprodutos usando marketing digital. Esse é o público que vai conseguir ter resultados absurdamente rápidos com o Funil na Prática. Só que esse público tem uma característica, como qualquer empreendedor, e principalmente no caso do empreendedor digital que sofre da grande depressão digital, tempo é um recurso escasso, bem escasso. E eu desenhei o Funil na Prática pensando nisso. E é aí que entra a garantia perfeita. Por quê? Porque o Funil na Prática ele tem mais ou menos aí umas 8 horas de duração, um pouco mais, um pouco menos, não sei exatamente. E isso é mais ou menos o que você gasta uma semana de maratona de séries na Netflix, não é não? E isso significa que você pode assistir o curso inteiro e ainda estar no período de garantia incondicional. O que é essa garantia incondicional? O Funil na Prática ele vem com uma semana de garantias sem perguntas. Se por qualquer razão você acreditar que o Funil na Prática não é para você, basta me mandar um e-mail dentro do período de garantia que eu te devolvo 100% do seu investimento. Sem perguntas, mesmo que você já tenha assistido o curso todo, porque dá tempo de assistir o curso todo em uma semana. E eu sei que você pode estar pensando que eu tô meio maluco, que eu posso ser vítima de aproveitadores, e de fato isso pode acontecer. Pode acontecer alguém se inscrever já pensando em pedir o reembolso, mas eu acredito que de verdade as pessoas são honestas de sua maioria. Eu não acredito que você vai fazer isso. E é por isso que eu prefiro que eu corra esse risco do que você. É uma maneira de deixar você mais confortável. Entra lá, se inscreve, testa e vê se é pra você. É simples assim. Só para te lembrar, quando você clicar no botão para fazer a sua inscrição, você vai ser redirecionado para o Hotmart, que é o sistema de pagamentos que eu uso. O Hotmart é 100% seguro, beleza? Pode ficar tranquilo. Então, se você quer começar a automatizar o seu negócio digital e aumentar o seu faturamento por cliente sem risco algum, porque você tem aí a garantia perfeita de uma semana, tudo que você tem a fazer é clicar no botão e realizar a sua inscrição. Mas você precisa agir agora, porque eu não sei até quando essa oferta vai ficar no ar. As pessoas que fizeram a diferença no mundo jamais falaram daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco você pode atualizar a página e a oferta está totalmente diferente. Então, o que você tem a fazer é bem simples. Primeiro você clica aí no botão escrito sim, quero me inscrever, ou alguma coisa parecida com isso, enfim, vai ter bem óbvio aí que é o botão de inscrição. Você vai ser redirecionado para o Hotmart. Lá no Hotmart você vai informar os dados que ele te pedir e você vai concluir a sua inscrição. E logo em seguida você já vai receber alguns e-mails meus com as suas instruções de acesso. Isso significa que você vai começar a aprender a colocar o seu negócio no piloto automático e aumentar o seu faturamento por cliente ainda hoje.
clica aí logo para garantir a sua vaga. A gente se vê lá dentro do Funil na Prática. Fica com Deus, um forte abraço e até mais!